Salmo 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai seus feitos entre os povos, cantai para ele, entoai-lhe hinos, considerai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu santo nome, exulte o coração dos que buscam o Senhor. Procurai o Senhor e seu poder, buscai sempre a sua face, recordai as maravilhas e os julgamentos provenientes de sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus eleitos, ele é o Senhor nosso Deus, seus julgamentos estão em toda a terra. Ele sempre se lembra de sua aliança, a palavra que ordenou para 1000 gerações, aquela que ele firmou com Abraão e confirmou por juramento a Isaque. Ele confirmou sua promessa como decreto a Jacó, aliança eterna para Israel ao declarar: dar-te-ei a terra de Canaã como o quinhão de tua herança. Quando eram ainda poucos em número, apenas um punhado de peregrinos na terra, migrando de nação para nação, de um reino para outro povo, não deixou ninguém oprimi-los, castigou reis por sua causa, proclamando: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Chamou a fome sobre aquelas terras, cortando todo o suprimento de pão. Enviou à frente deles um homem, José, vendido como escravo. Prenderam-lhe os pés em grilhões e seu pescoço rendeu-se aos ferros, até que se cumprisse sua predição e a palavra do Senhor confirmasse o que profetizara. O rei mandou soltá-lo, o governante maior dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e administrador de todas as suas posses, para orientar os oficiais como desejasse, e ministrar sabedoria aos anciãos do rei. Entrou então Israel no Egito, e Jacó foi viver como estrangeiro na terra de Cã. E Deus fez multiplicar seu povo, tornando-o muito mais poderoso do que seus inimigos. A estes mudou-lhes o coração para que odiassem seu povo e tratassem seus servos com perfídia. O Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez-se escuridão, e não puderam contestar sua palavra. Converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou de rãs até nos aposentos de seus reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. Em vez de chuva, deu-lhes granizo e raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a sua terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos, incontáveis enxames de larvas, que devoraram toda a vegetação e os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade. O Senhor libertou Israel daquele povo que saiu cheio de prata e ouro, e não se encontrava em suas tribos quem fosse trôpego. Todo o Egito muito se alegrou com a saída de Israel, porquanto grande era o pavor do povo de Deus. Então ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra como um todo, e um clarão de fogo para iluminar a noite. Pediram, e ele mandou codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas puras, que correram qual torrente pelo deserto, porquanto estava lembrado de sua palavra sagrada e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com um jubiloso canto os seus escolhidos. Concedeu-lhes as terras dos pagãos, e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Salmo 106. Aleluia, dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor?
e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade de teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais no Egito não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos, esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este secou. Permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas e a ele entoaram cânticos de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. Dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã, e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro, adoraram uma estátua feita de metal. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã e realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los, porém Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto, e prostraria todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, o provocaram a ira, e irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo, e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés. Porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, e os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com seu poder. Ainda assim, ele os tem libertado muitas vezes, embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que os haviam deportado. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene.
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre, que todo o povo declare. Amém. Aleluia. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o digam os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e reuniu dos países do Oriente e do Ocidente, do Norte e das bandas do Sul. Alguns andavam errantes pelo deserto, por terras inóspitas, sem encontrar caminho para alguma cidade habitada. Passavam fome e sede, e a vida se lhes esvaía. Então na angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Fê-los tomar um caminho reto para chegarem a uma cidade habitada. Louvai, pois, ao Eterno por seu amor leal, por seus milagres em favor dos filhos dos homens. Pois Ele descedentou a alma sequiosa e cumulou de bens a alma faminta. Alguns habitavam na escuridão mortal, prisioneiros da miséria e dos grilhões de ferro. Porquanto se revoltaram contra as ordens de Deus, desprezando o desígnio do Altíssimo. Por isso Ele os humilhou por meio de trabalhos pesados, sucumbiram e não houve alguém que os socorresse. Então na sua grande aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Tirou-os da escuridão e das espessas trevas e rompeu seus grilhões. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor dos seres humanos. Porquanto arrebentou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Alguns, embrutecidos por sua conduta insana, sofriam por causa de suas iniquidades. Todo alimento lhes provocava náuseas e já tocavam aos portais da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, pelas maravilhas que realiza em favor de todo ser humano. Ofereçam-lhe sacrifícios de ações de graças e com cânticos jubilosos proclamem suas obras. Os que se lançaram ao mar em navios, exercendo sua profissão nas grandes águas, estes viram as obras do Senhor, seus milagres em alto mar. A sua palavra levantou-se um vento tempestuoso que sublevava as ondas. Subiam até o céu, desciam os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados e perderam todo o juízo. Então, em meio ao seu desespero, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Reduziu a tormenta a silêncio e emudeceram as temíveis ondas. Alegraram-se porque elas amainaram, e Ele os conduziu ao porto ansiado. Deem graças ao Senhor por seu amor leal, por seus milagres em favor da raça humana. Exaltem-no na assembleia do povo e o louvem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da malignidade dos seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra árida em mananciais. Fez ali habitar os esfomeados que fundaram uma cidade habitável. Semearam campos, plantaram vinhas e colheram os frutos de grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam e não permite que seus rebanhos diminuam. Quando, porém, reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza, Deus derrama desprezo sobre nobres e ricos incrédulos e os faz vagar num deserto sem caminhos. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta suas famílias como rebanhos. Os justos observam tudo isso e se alegram, mas todos os ímpios são emudecidos. Reflitam sobre isso os sábios e considerem o amor leal do Senhor. Salmo 108. Ó Deus, meu coração está firmado em Ti, por isso cantarei e louvarei ao Senhor, ó glória minha. Harpa e cítara despertai, quero acordar a aurora. Ó Eterno, eu te darei graças entre todos os povos e entre as nações entoarei teus louvores. Pois teu amor leal é maior que os céus e a tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Eterno, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra.
Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações para que sejam libertos aqueles a quem amas. Em sua santidade Deus declarou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence, Manassés também, Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo, sobre Edom atiro a minha sandália, contra a Filistia lanço meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom? Se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste, tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas? Vem em nosso socorro contra os adversários, vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos.